A energia geotérmica vem do calor interno da Terra e é um recurso que pode ser aproveitado em locais onde existe intensa atividade tectônicas, águas, rochas em temperaturas elevadas, permitindo o aproveitamento de energia térmica até a produção de energia elétrica. Esse tipo de energia só é possível graças à capacidade natural da Terra de reter o calor no seu interior, onde encontramos o magma, que consiste em rochas Para que essa energia possa ser aproveitada, é necessário um fluido capaz de efetuar a transferência de energia entre a fonte de calor até os locais onde pode ser utilizado. Por isso se faz uma recuperação direta de depósitos de água que se encontram em zonas profundas, elevadas de temperatura. Ou se faz de forma indireta, injetando água em maciços rochosos mais profundos de forma que esta se aqueça para serem reaproveitadas. Também existem outros métodos ainda, como a utilização de um sistema de circulação que permite transportar um fluido pelo interior da Terra e aquecê-lo, transportando esse calor até locais de aproveitamento rentável pelo homem. A energia geotérmica ou energia geotermal é a energia obtida a partir do calor proveniente do interior da Terra. O calor da Terra existe em uma parte por baixo da superfície do planeta, mas em algumas partes está mais perto da superfície do que as outras, o que se torna mais fácil sua utilização. Em certos locais, fazendo furos de apenas 100 metros, é possível alcançar um calor útil, assim como existem zonas que contêm nascentes de água completamente espontâneas, mas na maior parte do mundo é necessário fazer furos de quilômetros de profundidade para encontrar o calor significativo. Tipicamente da costa terrestre, a temperatura aumenta de 25 a 30 graus Celsius por quilômetro de profundidade até o centro da Terra. Com o aumento da profundidade, a temperatura das rochas derretidas aumenta cada vez mais, em função do gradiente térmico. Nas zonas de intrusões ou cinturões de magmáticos, a temperatura é muito maior e é nelas que há elevado potencial geotérmico. Essas zonas, segundo Souza Filho, de 2012, e Lindahl, de 1973, podem ser classificadas categoricamente de acordo com a entalpia específica dos fluidos nelas presentes, sendo a alta entalpia com temperaturas aproximadamente de 150 graus acima. Geralmente o vapor seco, que iremos ver mais à frente em alguns vídeos. Média da entalpia com temperaturas entre 80 e 150 graus Celsius, ou baixa entalpia com temperaturas abaixo de 80 graus Celsius. Tais áreas são apresentadas em diferentes tons de vermelho. Elas são chamadas de zonas termais, que possuem grande potencial de exploração geotérmica, que são encontros às placas tectônicas. O que é? Energia obtida a partir do calor proveniente do interior da Terra. O calor existe em uma parte por baixo da superfície do planeta, mas em algumas partes está mais perto da superfície do que outras. Para isso, o vapor é direcionado para turbinas que movimentam um pás em elevadíssima velocidade, criando assim a famosa energia mecânica. Por fim, essa energia mecânica é transformada por um gerador em energia elétrica. Siga o vídeo instrutivo a seguir. Escondido bem debaixo da superfície do planeta fica o manto. Aqui, o magma agita rochas superaquecidas que esquentam bolsões de água subterrânea, fazendo a pressão subir como uma chaleira. Se houver uma fenda, o resultado será este. Geysers. Fumarolas. E quando o magma sobe para a superfície, vulcões espetaculares. Se os engenheiros perfurarem bem fundo neste subterrâneo aquecido, vão encontrar os ingredientes necessários para gerar eletricidade. Existem 3 elementos para achar uma fonte geotérmica: rochas quentes para aquecer a água em primeiro lugar nas rochas. Depois precisamos de fissuras que permitam a saída da água quente de onde ela está sendo aquecida. Uma torrente de vapor capaz de virar uma turbina e gerar eletricidade no que antes seria uma usina elétrica tradicional. Quando o vapor sobe pelos tubos, um complexo processo transforma esse vapor no estado natural em eletricidade.
Em primeiro lugar, o vapor entra na usina através de uma grande tubulação com isolamento e depois desce pelo piso. Passa por um filtro de vapor para garantir que nada prejudique a turbina. Desce e segue na direção da turbina. O vapor entra por dois lados e se propaga por um conjunto de lâminas rotatórias e estacionárias, que extrai toda a energia do vapor. O vapor faz a turbina girar a 3.000 rotações por minuto, acionando o gerador gigante e produzindo eletricidade pronta para ser distribuída para a população através das linhas de transmissão. Quando o vapor sai da turbina, ele volta ao estado líquido e é enviado para uma enorme torre de resfriamento. Dá para ver as espirais de vapor saindo da torre de resfriamento. Muitas pessoas acham que é fumaça, mas não é. Aquilo ali é vapor de água. Será que o calor da Terra pode ser armazenado não apenas em zonas vulcânicas propícias como a Islândia e os geysers, mas em todo o planeta? Se isso fosse possível, muitos países poderiam construir usinas geotérmicas e o mundo teria uma alternativa para as usinas de combustíveis fósseis. Aplicando os princípios do EGS, os engenheiros já perfuraram com sucesso 3 poços de 5 quilômetros para dentro da rocha quente, injetaram milhões de litros de água pressurizada e criaram um enorme reservatório artificial, parecido com os que foram encontrados nos geysers e na Islândia. O próximo passo, injetar a água no poço central e retirar a água aquecida dos outros 2. De longe, o maior desafio dos salts foi perfurar os poços nas profundidades exigidas pelo EGS. Vantagens e desvantagens. Vantagens: eficiência energética em locais de elevado potencial geotérmico, baixa emissão de CO2 quando comparado com os dos combustíveis fósseis, baixo custo em zonas de elevado potencial geotérmico, reduzida a utilização e alteração do solo, impactos ambientais moderados ou muito baixos. Não agride o solo, não depende de matérias-primas específicas, não opera através de queima de combustível e é renovável. Desvantagens: escassez de locais com potencial geotérmico, rapidamente esgotável se usado com uma taxa muito elevada, emissão de CO2 e enxofre. Algumas poluições atmosféricas na região, poluição sonora, cheiros desagradáveis de enxofre, elevado custo de instalações e segurança. Curiosidades: a usina de Nagamatari, que é a maior usina de produção de energia geotérmica do mundo, encontra-se na Nova Zelândia e possui uma produção total de 100.000 volts. Já o país que mais possui usinas geotérmicas é a Suíça, com mais de 50 obras para exploração do calor do subsolo. Já no Brasil, é utilizada apenas na forma de água aquecida, como nos casos dos parques termais de Caldas Novas, Goiás e Poços de Caldas, Minas Gerais. Porém, o Brasil possui as 2 maiores reservas de água doce subterrâneas do mundo, o aquífero de Guarani e o aquífero de Alter do Chão. A temperatura dessas águas são classificadas como fontes de baixa temperatura, entre 350 e 148 graus Celsius, dentro da Terra. A imagem acima mostra onde fica o aquífero do Guarani. E nesse gráfico mostramos a quilometragem embaixo da terra do aquífero do Guarani. E aqui mostramos o aquífero do Alter do Chão, onde fica situado. E aqui alguns dos lagos de Caldas Novas, Goiás. O centro de nosso planeta é quase tão quente quanto a superfície do Sol. Desde que se formou, a Terra vem liberando este calor interno. A forma mais eficaz de liberação é através de vulcões e cordilheiras oceânicas. Se o solo tiver muitos vulcões, o calor subterrâneo estará mais perto da superfície e, portanto, mais fácil de se aproveitar. Na América do Sul, temos o Chile, que é uma das áreas onde tem cerca de 3.000 vulcões ao longo da Cordilheira dos Andes, e cerca de 150 deles estão ativos. Nossa Terra usa uma grande quantidade de calor para gerar energia geotérmica. Para transformar isto nisto, precisamos ter alguns elementos básicos, como uma fonte de calor e também necessitamos de um aquífero.
O aquífero é uma rocha que é quente e pode ser atravessada pela água. A água provém normalmente de fontes naturais subterrâneas, que fluem através do aquífero, onde é aquecida. Há uma camada impermeável que recobre o aquífero, fazendo que a água fique tratada e sempre quente. Quando há todas as condições, estamos de frente com um reservatório geotérmico, e pode ser usado no aquecimento de casas, em estufas, na criação de peixes, na desidratação de vegetais e no secamento de madeira. Além de tudo isso, pode ser usado para gerar muita energia elétrica. Essa energia elétrica é usada por 100 anos em muitas partes do mundo. Na América do Sul existem algumas alternativas, como no Chile, onde o grande potencial da energia geotérmica é explorada no Centro de Excelência Geotérmica dos Andes, onde sua missão é melhorar e aumentar o conhecimento científico sobre a energia geotérmica, além de tornar essa energia sustentável e amiga do meio ambiente, e economicamente competitiva para atender aos requisitos de países como China, Índia e países latinos. Considerações finais. Para a natureza, a energia geotérmica é uma das mais benignas fontes de eletricidade, por causa dos altos índices de desperdício que ocorrem quando o fluido geotérmico é transmitido a longa distância. Através de dutos, a energia deve ser posta em uso próximos aos campos geotérmicos. Dessa maneira, o impacto ambiental é sentido somente nos arredores das fontes de energia. Além disso, a energia é bastante rentável, mas pouco utilizada no Brasil, pelo fato do país não ter vulcões, geysers que possam ser explorados como fonte de energia. Conclusões. Com o aumento da necessidade por mais energia e o crescimento desenfreado da população, acaba sendo necessário novas formas de obtenção de energia elétrica para o andamento de funções vitais do funcionamento de uma cidade ou país. Com a energia geotérmica é possível obter uma quantidade quase infinita de energia através de perfurações profundas na Terra e absorção dos vapores de água internos. Gasta-se menos com centrais geotérmicas do que com usinas petrolíferas ou nucleares, que possuem um alto custo para aquisição de produtos primários. Em contrapartida, a energia geotérmica tem um alto custo devido às suas instalações e espaço para perfurações. Apesar de suas qualidades como ser renovável e limpo ao meio ambiente, o reaproveitamento da água para a geração de mais energia é muito ecológico, mas, como todo processo industrial traz com ela seus aspectos negativos, porém, causado bem menos impactos ambientais relacionados às outras usinas de energia, e só podem ser construídas em zonas propícias em formações de vulcões, o que ocorre em 10% somente do planeta. Vejam o vídeo a seguir como funciona esse mecanismo. A geotermia é a utilização pelo homem do calor da Terra para a produção de energia. Quanto mais fundo na crosta terrestre, mais alta é a temperatura da rocha. Em regiões não vulcânicas, a temperatura aumenta de 2 a 3 graus Celsius a cada 100 metros. Esse calor vem da radioatividade natural. Vários métodos são utilizados para recuperar esta energia. A energia geotérmica muito baixa pode ser capturada em profundidades relativamente rasas, com menos de 100 metros. A temperatura da rocha é inferior a 30 graus Celsius, adequada para aquecer casas com a ajuda de um sistema de bombeamento de calor. A baixa energia geotérmica é extraída do mais profundo da Terra, com temperaturas entre 30 e 150 graus Celsius. A água da chuva, que penetra no solo e é aquecida em contato com a rocha porosa, é extraída por perfuração e pode exigir um reabastecimento do lençol freático. Esse sistema é usado para o aquecimento urbano coletivo ou de edifícios muito altos. A geotermia de alta temperatura necessita do alcance de 1.500 metros de profundidade. A temperatura ultrapassa os 150 graus Celsius e permite a geração de eletricidade. A energia geotérmica é considerada eficaz, confiável, sustentável e ambientalmente correta, mas por meio da extração de calor da Terra, a rocha esfria, causando o esgotamento dos recursos. O depósito de energia geotérmica vai se reconstituir, mas isso pode levar décadas ou até mesmo centenas de anos. Turma de Engenharia da Estácio de Sá, Campus Floresta. Integrantes: Giovanni Trigueiro, Marcos Vinícius, Igor, Danilo Bauer, Derek Anderson, Guilherme, Wender Farias
Ian Carlos, professor Tiago Henrique Martins Pereira.